As marcas do abandono chamam a atenção de quem passa pelo Parque Ambiental em Ponta Grossa. Um pequeno prédio de estilo eclético com quase 130 anos na rua Benjamin Constant guarda uma das principais histórias do município. Trata-se da primeira estação ferroviária de Ponta Grossa. Essa estrutura foi inaugurada em 1894 e era ponto de embarque e desembarque de passageiros. Aqui era o ponto final de uma linha que começava em Paranaguá. A construção da estação mudou a história de Ponta Grossa. No final do século XVIII e começo do século XIX, comerciantes e aventureiros que viajavam de São Paulo com destino ao sul do país passavam pela comarca de Castro, onde ficava o bairro de Ponta Grossa. Até a última década do século XIX, Ponta Grossa é um vilarejo de importância secundária na região dos Campos Gerais. Castro exerce uma hegemonia nessa região, né, como cidade mais antiga e mais desenvolvida. O grande movimento de pessoas que passavam pela região contribuiu para o rápido crescimento e o aumento da população. Mas então, assim, já eram caminhos usados pelas pessoas, com aquela grande questão de que Ponta Grossa tem uma localização geográfica muito estratégica, a ponto da gente chamá-la de cidade encruzilhada. Já como uma cidade, era destaque por sua economia à base da erva mate, madeira e gado. A situação econômica e a presença de imigrantes brasileiros e estrangeiros aceleraram o crescimento urbano do município. Ao mesmo tempo, um novo sistema de transporte era implantado no mundo inteiro. Os trens já eram destaque na Europa e não demorou muito para o modelo chegar ao Brasil. O Brasil da segunda metade do século XIX é marcado por um processo de chegada das ferrovias. É um momento mundial de expansão das ferrovias. A ferrovia significa um avanço do capitalismo pelas periferias, porque ela corresponde à viabilização do transporte e comercialização de mercadorias, gêneros básicos ou transformados, né? No caso do Brasil, sobretudo, a exportação de gêneros agrícolas, especialmente o café, tanto que a rede de ferrovias no Brasil ela começa a se espalhar e começa a se interiorizar a partir do Sudeste, a partir de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? E o sul do Brasil, naquele momento, se mostrava como uma região ainda a ser explorada, mas com grande potencial. No Paraná, a primeira ferrovia chegou em 1885 e ligava Curitiba a Paranaguá. Uma empresa francesa construiu linhas de trens em pontos chaves do estado. Em Ponta Grossa, a Estrada de Ferro do Paraná foi inaugurada em 1893. Ponta Grossa ficava numa localização que interessava as ferrovias. Então, coincidiu no final do século XIX, quando eu falo coincidiu, não por acaso, mas coincidiu planejadamente, Ponta Grossa acabou recebendo as duas ferrovias que cortaram o sul do Brasil naquele momento. A Estrada de Ferro do Paraná, que nasceu em Paranaguá, passou em Curitiba e terminou em Ponta Grossa, exatamente onde hoje nós temos a Estação Paraná. Um ano após o início das operações ferroviárias na cidade, a Estação Paraná era inaugurada. Logo depois, uma segunda linha férrea foi construída em Ponta Grossa. A Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande era responsável por integrar os estados e fez com que o município se transformasse em uma passagem obrigatória de pessoas e mercadorias que viajavam do sul para o sudeste do Brasil. Então essa estrada ela começa no Rio Grande do Sul, ela vem subindo, cruza a Serra Catarinense, vai entrar exatamente na rota do tropeirismo, né, nessa região que já foi explorada aí pelos tropeiros no século XVIII e XIX, vai chegar em Ponta Grossa e de Ponta Grossa ela vai continuar, né, vai chegar até São Paulo. Então, num espaço de 2 anos, 1894 e 1896, Ponta Grossa, que era um vilarejo, que tinha uma dinâmica muito mais rural do que urbana,
a vida econômica e política de Ponta Grossa está nas fazendas e não no núcleo urbano. Nós não tínhamos o núcleo urbano pujante, era uma vilazinha muito acanhada. Então, num espaço de 2 anos, a cidade passou a contar com 2 ferrovias fundamentais que passaram a fazer a ligação de Ponta Grossa, tanto com a Europa, pela Estrada de Ferro do Paraná, quanto com outros mercados brasileiros pela São Paulo-Rio Grande. Nesse período, Ponta Grossa tinha uma das maiores estruturas ferroviárias do país, porque contava com 2 estradas de ferro. Como principal centro urbano da região, o município se fortaleceu economicamente. A chegada dos trilhos também foi responsável pela reorganização da cidade. Antes da ferrovia, o centro de Ponta Grossa era perto da igreja. E a rua principal de Ponta Grossa era a Rua 15. Então, ali na Rua 15 era o centro da cidade, ali que as coisas aconteciam. As pessoas iam lá, o footing, né, que as pessoas faziam era lá. Quando eles constroem a ferrovia, o centro da cidade é deslocado dessa região para a Vicente Machado. A Vicente Machado passa a ser a principal rua, porque ela liga com a ferrovia. Então, há um deslocamento da centralidade da cidade, né? Então, ali em torno da ferrovia é que passa a ser o lugar mais importante da cidade. A posição estratégica e a implantação dos trens fizeram com que Ponta Grossa vivesse anos de expansão econômica e populacional. A cidade se tornou movimentada como os grandes centros com a construção de teatros e bares e a chegada dos jornais. Num espaço de 30 anos, nós quintuplicamos a nossa população. É como se nós imaginássemos que daqui a 30 anos nós tivéssemos 2 milhões de habitantes em Ponta Grossa, mais ou menos. O crescimento das ferrovias no estado deixou a Estação Paraná pequena para receber a grande quantidade de passageiros que chegavam em Ponta Grossa. Por isso, em 1900, foi inaugurada a Estação São Paulo-Rio Grande. A estrutura, que ficou conhecida como Estação Ponta Grossa, se tornou o cartão postal da cidade. Com uma arquitetura de características neoclássicas e arte nouveau, a estação levou mais de 10 anos para ser construída. Então, toda cidade que tinha uma ferrovia, ela se preocupava em construir uma estação sensacional, porque era o símbolo. Então, a minha cidade é ferroviária e a minha estação é bonita, né? É imponente, né? Ela é grandiosa. Como tudo na ferrovia é grandioso, né? Então, por isso que a estação Ponta Grossa, ela tem esse caráter de uma estação bonita, uma praça bonita. Os caras não economizavam, né? Eles gastavam dinheiro. A vida ferroviária era pujante na cidade, mas o rápido progresso registrado com a chegada dos trens evidenciou problemas que acompanham o cotidiano da população até os dias de hoje. A gente não pode fazer um discurso ufanista dizendo que a ferrovia ela trouxe um progresso e absoluto e não perceber que, junto com esse progresso, a cidade também vivenciou problemas de fundo social, marginalidade, violência, ocupação irregular do solo, tá? O aumento da pobreza. Então, isso tudo é decorrente também da chegada da ferrovia. A ideia de progresso fez com que os trilhos fossem reduzidos em Ponta Grossa ao passar do tempo. O centro ferroviário da cidade foi transformado em um parque ambiental com poucas características ferroviárias. O que sobrou foram as estruturas tombadas pelo patrimônio histórico. Ponta Grossa tem uma tradição predatória com a sua história e seu patrimônio. Não me refiro só ao patrimônio físico, penso mesmo no patrimônio imaterial. Tá? Ponta Grossa infelizmente, tem uma história de negação desse patrimônio. Ponta Grossa trata muito mal esse patrimônio. Nós já perdemos, se eu pensar só do ponto de vista da arquitetura, Ponta Grossa já perdeu construções belíssimas que podiam tornar a cidade um foco de atração turística, de estudo arquitetônico, porque nós temos características muito próprias, né, de um ecletismo arquitetônico, que foi se perdendo ao longo do tempo, em nome de uma de uma suposta modernidade trazida por um progresso. Você desconstrói uma casa do século XIX e constrói outra em cima que não tem nada a ver. Vou pegar um exemplo só, a Catedral de Santana, que foi demolida em 79 para construir a nova, sendo que você podia ter duas. A primeira estação de Ponta Grossa se tornou a Casa da Memória em 1995. No local eram abrigados os acervos de jornais do século XX, documentos, biografias e fotos. Com a falta de manutenção, em 2019, todo o acervo foi transferido para um imóvel alugado pela Fundação Municipal de Cultura, até a revitalização da Estação Paraná.
No ano passado, a primeira companhia de polícia militar pediu para utilizar o prédio como sede da corporação. Na ocasião, o então prefeito de Ponta Grossa comemorou a decisão. Nós decidimos. A Polícia Militar, a sua primeira companhia, vai ficar aqui, nesse local. Após o anúncio, entidades ligadas à cultura e à proteção do patrimônio público criticaram a decisão. Você está tirando uma estrutura patrimonial tombado para a função da cultura e colocando para a segurança. E não é que segurança não seja importante, mas a única discussão é por que nesse lugar. Tá? Então há que se entender isso. Quando um gestor público faz isso, nas entrelinhas ele está dizendo, olha, a ferrovia não é importante. Manter a memória da ferrovia não é importante. Então isso faz com que muita gente não entenda o que significou a ferrovia. Com a repercussão negativa, a prefeitura desistiu do projeto e anunciou uma parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e o operário ferroviário. A proposta era de criar um museu para o time da cidade. Mas até agora o prédio continua abandonado e sem restauração. A prefeitura afirma que o diálogo para a criação do museu existe e que o projeto de revitalização está em fase de orçamentos. A administração ressalta que tem condições de fazer a troca do telhado, mas depende de autorização do Estado, que é o dono do imóvel. Ao longo do século XX, toda a sociedade pontagrossense girava em torno da ferrovia. Com a grande movimentação de viajantes, os arredores da estação Ponta Grossa foram sendo ocupados por hotéis e restaurantes, construindo um grande centro ferroviário na cidade. A ferrovia e a estação, a gente fala, né, que a estação nada mais era do que a grande rede social da época, né, onde as pessoas iam para esse espaço para ver as pessoas que vinham, que chegavam, que saíam, que iam, se arrumavam para ir até esses lugares, né. A estação Ponta Grossa, hoje conhecida como Estação Saudade, foi um ponto de encontro entre as pessoas durante muito tempo, até seu fechamento em 1989. Ali naquela estação tinha gente vendendo pastel, vendendo milho verde, era tudo legal de ver, era só quem viveu para saber como era diferenciado, cara. Super diferente. As mulheres, as moças iam namorar na estação, então passava aqueles pessoal que viaja bastante, aqueles rapazes, ou os rapazes iam ver as moças, né, passavam no trem, namorou de 10, 15 minutos e ia embora. É legal de ver, é diferenciado mesmo. Ao mesmo tempo, a vida cultural de Ponta Grossa ficou agitada com a construção dos teatros e cinemas e a chegada de grupos de artistas. Todas as grandes atrações culturais que circularam pelo sul do Brasil passaram por Ponta Grossa. Então, no espaço de 10 anos, a cidade passa a ter 2 ou 3 cineteatros, recebe músicos europeus, companhias teatrais, espetáculos circenses, cantores, mágicos, balés, grupos de dança, apresentações culturais muito, muito expressivas. Por que paravam em Ponta Grossa? Justamente porque desciam no Porto de Paranaguá, pegavam o trem, desciam em Ponta Grossa e depois rumavam ou para São Paulo ou para Porto Alegre. Na década de 1940, todas as ferrovias do estado foram transformadas em uma única rede. Começava a era da Rede Viação Paraná-Santa Catarina. A autarquia foi produto da fusão de 4 estradas de ferro que foram desapropriadas pelo governo federal. O Brasil percebeu que era muito confuso essas empresas todas, e elas também estavam se retirando. Muitas delas estavam se retirando do Brasil, vendendo para outras empresas brasileiras e muitas para o próprio Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, percebendo isso, achou que deveria constituir uma grande empresa que cuidasse de todo o transporte ferroviário. Mais tarde, em 1962, a Rede Viação passou a compor a Rede Ferroviária Federal, que junta todas essas empresas. Acho que a única exceção é uma empresa, se não me engano, uma empresa do norte do Brasil, a Maneira Mamoré, se não me engano, é uma que ficou fora dessa junção, e teve mais uma, acho que no Espírito Santo, mas todas as outras, aqui no Paraná, todas elas foram todas unidas pela RFFSA. Com o protagonismo da ferrovia, os trabalhadores ferroviários eram destaque no cotidiano da sociedade.
a ferrovia, o trem, né, os próprios ferroviários, tudo isso começa a ficar no imaginário das pessoas. Quem são, para onde vão, como eles têm essa forma de ser, essa forma de se comportar, o uniforme. Então, são muitos elementos que vai se enraizando no imaginário das pessoas, e aí eu passo que muitas pessoas começam a trabalhar, né, muitas famílias começam a trabalhar, ora na ferrovia, ora em empresas ou indústrias, ou, né, diferentes comércios que têm como elemento central a ferrovia, as pessoas respiram ferrovia. Os ferroviários eram reconhecidos por toda a população como os homens que faziam a ferrovia funcionar. E por isso trabalhar com trens dava status de importância para qualquer pessoa. Ferroviário e militar eram os bons. Passavam os carros que eu estou falando aí de loja, oferecendo as coisas só para ferroviária. Ferroviário, vai na minha loja. Eram os reis da cocada naquele tempo. Eu lembro, era molecão, em 64, no tempo do jogular, ferroviário era o rei. Era militar de um lado e ferroviário do outro. Eram os que ganhavam tudo. Então passava onde tinha, era só ferroviário paparicado, porque eles que tinham dinheiro, ninguém mais tinha dinheiro. Só ferroviário tinha dinheiro. Esse status era reconhecido pelos próprios ferroviários. Ser ferroviário era para nós era um orgulho ser ferroviário. A mesma coisa que ser um piloto de avião, para nós era um orgulho ser ferroviário. Além da importância social, a classe ferroviária também tinha relevância política em Ponta Grossa. Muitos ferroviários, eles viraram prefeitos da cidade. Ponta Grossa teve um prefeito ferroviário, né? Em muitos lugares do Brasil inteiro tiveram pessoas ligadas à política, né? Governadores de província, ou depois governadores de estado, prefeitos, deputados, vereadores, que eram ferroviários. Apesar do status, todo o trabalho era manual e pesado. Um trabalhador ferroviário tinha que ser forte fisicamente e aguentar as longas viagens. Daí eu viajava com 6 meses, foi isso que eu fiz para viajar. Você está vagão na linha, e você está vagão, todas essas estações aí, de Irati até a Porto Amazonas, e ia até Piraí, mas era conceito de vagão, você estava na linha, quando estragava. Às vezes ia sozinho, fazia o serviço sozinho, às vezes fazia com um ajudante meu, e teve que chegar com esse trem, ia manobrar, ia fazer, ou ter que fazer sinal para trem. Era 60, 70 trens, 24 horas, tinha mais uma manobrinha que vinha, descia de cima, descia até levar o pessoal para a oficina. Não era fácil, viu? Valdir Oliveira trabalhou na ferrovia por muitos anos. Ele conta que aprendeu a fazer de tudo um pouco a partir do trabalho realizado com os trens. O ferroviário sabe fazer tudo. Nós sabemos fazer tudo. Na nossa casa, você pode perguntar para o ferroviário, na nossa casa nós fazemos tudo, não pagamos para nada. Pintamos, parte elétrica, parte de carpintaria, pedreira. Pedreiro ainda trago um para me ajudar. Mas nós fazemos tudo, nós aprendemos a fazer tudo na rede. Essa geógrafa estuda os ferroviários como parte de um patrimônio histórico imaterial. Ela afirma que somente os próprios operários podem lembrar dos tempos trabalhados na estrada de ferro. Então, não é só flores quando se fala do trabalho ferroviário, né? Mesmo quando eles falam da dureza do trabalho, dos acidentes, de tudo isso, eles falam sempre com orgulho, porque, afinal de contas, é a vida deles, né? Então, as pessoas sempre tendem a ser orgulhadas da sua vida lá no, eu deduzo, né? Pelo que eu pesquisei, quando a gente ficar velhinho, a gente vai ser orgulhado dos nossos feitos, e a gente sempre gosta de exaltá-los, né? Para as pessoas mais novas, como se a gente fosse um exemplo, talvez a ser seguido, né? Viviane ressalta que os trabalhadores do século XX não são iguais aos ferroviários da atualidade. A ferrovia que nós pesquisamos desses ferroviários idosos não existe mais. Ela foi privatizada na década de 60 para 70 e mudou, né? Tudo mudou, né? O trem pode estar lá, os trilhos podem estar lá, as estações estão lá, mas todo o sistema mudou. E aí, nesse processo, é muito comum nos relatos deles eu ouvir eles falando assim, os ferroviários novos não sabem o que é trabalhar na ferrovia. A cultura na era de ouro das ferrovias fazia com que os trabalhadores se orgulhassem do próprio trabalho. O grupo de ferroviários considerava seus companheiros como uma família.
através dos manuais, através dos cursos ferroviários, através das escolas ferroviárias, foi elementos que foi internalizado por eles, né, nesses cursos, a ponto, então, deles criarem essa devoção, porque fazia-se carreira dentro, né, da empresa, trazia seus filhos, trazia os seus netos, trazia seus sobrinhos e tudo mais, então era comum o meu tio, o meu avô, o meu pai, eu trabalhei na ferrovia, então era aquele arsenal da família inteira trabalhando, e aí como que você não vai falar de família ferroviária, sendo que toda a tua família depende e trabalha naquilo? Valdil cresceu com a presença dos trens. Seu pai, Valdomiro, foi ferroviário durante toda a vida. Os dois se orgulham da profissão e, apesar da dureza do trabalho, ainda têm lembranças da velha estrada de ferro. Tudo por conta daí. Então nós andávamos muito de trem. Minha família sempre andamos de trem, né? Eu desde moleque andei de trem, então... Meu pai era ferroviário, então para mim era uma facilidade andar de trem. Maria Fumaça, então, a coisa mais gostosa era quando você tirava a cabeça para fora e vinha aquela fuligem da fumaça e te machucava o teu olho. É tudo coisas que você nunca mais vai morrer, até o dia de morrer você vai tá lembrando disso aí, né? Em 1936 foi finalizado um projeto de uma nova locomotiva a vapor feita em Ponta Grossa. A Maria Fumaça, ou 250 como é conhecida, foi idealizada pelo engenheiro Evandro Krieger e finalizada pelo seu filho Germano. Ela foi considerada pelos ferroviários um símbolo do progresso e demonstrava a alta capacidade técnica dos operários na cidade. A locomotiva 250 começou a operar em 1942 e puxava de 6 a 8 vagões. Ela permaneceu em atividade durante 30 anos até a implantação dos trens a diesel, no começo da década de 1970. Atualmente, a Maria Fumaça é tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal e está em exposição no Parque Ambiental. Mesmo com a restauração feita pelo Exército Brasileiro em 2019, já demonstra sinais de abandono. A Fundação Municipal de Cultura afirma que já fez um pedido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o órgão responsável pela locomotiva, para que seja feito o transporte até a plataforma da Estação Saudade. Germano Krieger, o responsável pela finalização da 250 na década de 1930, era um dos supervisores da rede ferroviária. Aliás, muitas vezes criticado pelo jornalismo pontagrossense pela forma grosseira com que tratava os trabalhadores. Está no jornal. Tá? O Germano Krieger era chamado de Kaiser, germânica. Tá? E várias vezes o diário, por exemplo, trazia lá as notícias da forma ostensiva como o Kaiser das ferrovias tratava os servidores, os trabalhadores, né, os ferroviários. Hoje, Germano Krieger dá o nome do estádio do Operário Ferroviário Esporte Clube, time formado pelos trabalhadores das ferrovias. O futebol é mais um desses elementos dessa modernidade que chegam à cidade com a ferrovia. Isso não é um fenômeno só em Ponta Grossa, que se encontra de operários ferroviários no Brasil, ou ferroviários no Brasil, uma grandeza. São os times que se originaram a partir das ferrovias. O equipamento mais importante que Ponta Grossa teve foi a oficina de reparo de locomotivas e vagões. E essa oficina fica lá onde hoje é o bairro de Oficinas, por isso o nome, né? Ela era a maior oficina do Brasil, cara. Ela tinha 600 funcionários lá. Tanto essa oficina ela era tão poderosa que dentro dela, por conta da influência dos ingleses, né, havia dentro dela um campeonato de futebol, né, que os ingleses trouxeram para o Brasil no final do século XIX, e esses times que surgiram ali, eles deram origem ao que é hoje o Operário Ferroviário Esporte Clube, né, que é no lado da Oficinas, né, o estádio ali, o Germano Krieger. Mesmo com todos os impactos da existência da estrada de ferro em Ponta Grossa, a partir de 1950 começava um movimento a favor da retirada das ferrovias para a implantação de um sistema rodoviário em todo o Brasil. A edição da Gazeta do Povo de abril de 1990 destacava a retirada das linhas de trem do centro de Ponta Grossa. Segundo o jornal, o prefeito começou a retirada afirmando que a enorme e horrorosa chaga que serpenteia no coração da cidade estava sendo extirpada. Era o fim da era ferroviária em Ponta Grossa. É um projeto sistemático de destruição da ferrovia e que em Ponta Grossa você tem uma dificuldade muito grande para que as pessoas entendam a importância do patrimônio,
porque os próprios poderes públicos locais não valorizam o patrimônio. Já na década de 1950, o Brasil começava a dar espaço às rodovias. O Programa de Integração Nacional do então presidente Juscelino Kubitschek deu mais importância ao sistema rodoviário a partir da implantação de uma indústria automobilística. Ao passo que o governo brasileiro, né, na década de 50 e 60, ali resolve deixar de lado a ferrovia e olhar simplesmente para o mundo que se abria, né, com as transnacionais que surgiram aí, né, as montadoras, e, né, a questão das empresas automobilísticas, e, de certa forma, também a forte ascensão, né, de uma nova fonte de energética e o petróleo, o que a gente percebe? Que os olhos brilharam para isso, né? Desde então, a ferrovia vai sendo substituída lentamente, sem que a população perceba, até a década de 1970, com o fim do transporte de passageiros. Mas houve também um convencimento, sabe, do poder público, através da mídia, quarto poder, né, em que a mídia ela acaba convencendo as pessoas que, se tirar, a cidade passa a ter um outro avanço de progresso, né. Em Ponta Grossa, a ferrovia começou a ser vista pelo poder público como um problema que atrapalhava a urbanização e o crescimento da cidade. Com o passar dos anos, que foi diminuindo o uso de passagens de trem, as pessoas passaram a usar ônibus, né? Foi decaindo, as pessoas que foram nascendo e foram convivendo com o trem ali no meio não tinham essa memória afetiva com a ferrovia, e aí começou-se a pensar em tirar os trilhos ali do centro para fazer um outro tipo de equipamento, que realmente, né, é interessante que acontecesse, né? Infelizmente, foi feito isso, mas não foi respeitada a importância simbólica da ferrovia, né? Com a redução do uso dos trens, a pressão era grande para tirar os trilhos do centro e mudar para a periferia do município. Até que em 1986 a prefeitura começou a negociar esse desvio, criando um novo pátio de manobras para substituir o pátio central. O poder público municipal tinha interesse em tirar rápido dali, porque o prefeito Pedro Vosgrau, ele queria construir ali um shopping horizontal. O terreno, que até então era o pátio da ferrovia, era bastante cobiçado na época por se tratar de uma área plana em uma cidade com muitas subidas. 2 projetos foram apresentados para ocupar a área. Daí foi feito um projeto muito legal do Jaime Lerner, que foi o único que fez uma alusão à ferrovia, teve essa preocupação com a ferrovia, né? Ele mantém ali a Maria Fumaça e tal, muito bacana o projeto dele. Mas esse projeto não foi utilizado. Em vez disso, a prefeitura usou parte do levantamento feito anteriormente e elaborou um novo projeto para ocupação da área, alegando que a manutenção dos trilhos seria negativa para a cidade. Foi durante a gestão de Pedro Vosgrau Filho que toda a linha do trem foi tirada do espaço, o que deixou o pátio livre para a primeira Mischenfest, a famosa festa nacional do chopp escuro que acontece até hoje. A ideia era usar o terreno do centro ferroviário para a construção de um shopping e de um complexo hoteleiro. As estruturas das estações dariam lugar ao que se chamou de modernidade. Mas a polêmica foi tanta que no mesmo ano os edifícios da ferrovia foram tombados pelo Patrimônio Histórico Estadual. A imprensa acompanhava as discussões e relatava a insatisfação de parte da sociedade pontagrossense com o projeto apresentado pela prefeitura. Com essa pressão, tanto da população, de alguns profissionais, quanto do pessoal da universidade, eu sei que alguns professores estiveram envolvidos também, esse tema foi levado para Curitiba, para a Secretaria Estadual de Cultura. Então, não houve, naquele momento, uma iniciativa municipal de tombar, e sim uma iniciativa estadual. O processo de tombamento levou em conta todo o entorno da região, e não somente os prédios históricos. Esses prédios, eles têm, por característica, o centro ferroviário da cidade, por característica, ele pode ser visto de todos os lados. Então, não faz sentido a gente colocar um monte de prédio alto e daí daqui a pouco eu não consigo enxergar, fica no meio do caminho. Então, muito, né, de maneira muito simplificada, nesse processo de tombamento conjunto, foi impedido de fazer qualquer edifício com maior altura do que as estações. Mas foi na gestão do prefeito Paulo Cunha Nascimento que o complexo ambiental Governador Manuel Ribas foi finalizado. Conhecido como Parque Ambiental, o espaço foi projetado por arquitetos de Curitiba e mantém poucos elementos do velho centro ferroviário.
Eu acho que a maioria das pessoas ficaram muito comovidas com isso, né? Muito tristes em tirar essa história toda, né? Foi feito ali um parque que não atendeu a essa... Porque se você tira, mas você preserva alguma coisa, né? Se você deixa traços ali para as pessoas se identificarem com aquilo, seria bem menos abrupto, né? Mas isso não aconteceu. O Parque Ambiental descaracterizou o velho centro ferroviário. No local foram criadas 4 praças para representar as estações do ano e os 4 elementos da natureza. Você chega ali, você olha para os lados, você não consegue entender que ali foi um lugar ferroviário. Não tem. Você vê, existem traços da ferrovia ali, só uma pessoa muito sabedora da história, né, que consegue perceber, olhando para os lados, que vê, ali era uma ferrovia, aqui era outra. Então, podia estar ali a caixa d'água, podia estar ali os trilhos ainda. Né? O Parque Ambiental foi feito para dizer que a ferrovia era o grande vilão e que os 4 elementos, 5 elementos, sei lá o quê, tinham que voltar a se dar uma baboseira, quando se pensa que os elementos estavam representados por estacas metálicas produzidas da mesma forma que a produção industrial dos trilhos, né? Então, tipo, para mim isso é muito irônico pensar assim. Mas além dos impactos culturais e históricos, a retirada dos trilhos do centro da cidade também impactou a mobilidade urbana de Ponta Grossa. E se a gente olhar um mapa de Ponta Grossa, grosso modo, a gente pode dizer que a gente é uma estrela, assim, um asterisco, com 5 linhas que são aproximadamente radiais e que levam até o centro. Centro esse que é o Terminal Central, o Parque Ambiental. Então é muito interessante que realmente ali a maior parte dela se encontra quase que, se eu fizer um prolongamento, chega tudo por ali. A ferrovia, 3 dessas vias eram ferrovias antes. Então isso já mostra um pouco assim, que antes eu tinha outro tipo de circulação e agora eu abri outras possibilidades, então em algumas direções, essas ruas que hoje são as ruas principais do bairro, por assim dizer, são passíveis de circulação por veículo automotor. Os resultados da substituição da ferrovia pelo sistema rodoviário em todo o país podem ser sentidos décadas depois. A economia e a cultura das cidades brasileiras foram afetadas pelo abandono das estradas de ferro. A falta de planejamento de execução é um dos grandes males do Brasil e sempre foi. Então, nesse processo é que, de novo, o país inteiro perdeu ao não ter um planejamento desde o passado, porque já tínhamos isso implantado no território, era só utilizar, né? Como? Precisava tirar um para colocar o outro? Não, vamos somar.